Olá, eu me chamo Ricardo, tenho 34 anos, sou professor de História em uma escola estadual aqui em São Paulo. Moro sozinho num apartamento pequeno, mas aconchegante, no bairro da Vila Mariana. Gosto de ler, tomar café e, vez ou outra, sair com os meus amigos para um barzinho. Não sou muito de acreditar em coisas sobrenaturais, mas há uma história que meu avô me contou há muitos anos que até hoje me faz questionar se realmente estamos sozinhos nesse mundo. Ele era um homem muito sério, de poucas palavras, e quando ele contava essa história, parecia que cada palavra saía carregada de um peso que ele não conseguia explicar. Eu vou tentar reproduzir aqui como ele me contou, com os mesmos detalhes e a mesma intensidade. Meu avô, seu José, era caminhoneiro. Naquela época, década de 60, ele fazia a rota entre São Paulo e Belo Horizonte, transportando cargas de tecidos. Era um trabalho pesado, mas ele gostava da estrada, da liberdade que ela trazia. Naquela noite, ele estava voltando de mais uma viagem. Era por volta de 2 horas da manhã, e a estrada estava deserta como sempre para esse horário. A lua cheia iluminava o asfalto e o vento soprava no para-brisas do caminhão. Ele estava cansado, mas decidiu seguir em frente, ansioso para chegar em casa. Foi quando o pneu dianteiro esquerdo furou, ele sentiu um puxão no volante. O caminhão balançou e ele conseguiu controlar o veículo, parando na beira da estrada. Meu avô desceu praguejando baixo e foi investigar o estrago. O pneu estava completamente destruído. Ele olhou ao redor. Não havia nada além de mato e escuridão. Nenhum sinal de vida, nenhuma casa, nenhum posto de gasolina. Ele sabia que teria que trocar o pneu sozinho, mas o problema era que o macaco estava quebrado. Ele tentou improvisar com pedras de madeira, mas não adiantou. Foi então que ouviu uma voz atrás dele. "Senhor, precisa de ajuda?" Meu avô se virou e viu um menino de 10 anos, magro, com uma camisa surrada e calça curta. Ele levou um susto tremendo. O menino estava descalço e o cabelo dele era tão preto que parecia que absorvia a luz da lua. Meu avô estranhou porque não tinha ouvido ninguém se aproximando, mas o desespero falou mais alto. E só um parênteses aqui. Aonde ele estava não havia casas por perto. Era um local praticamente isolado. O meu avô, depois de tudo que aconteceu, se questionou como que um menino estava ali, àquela hora da noite, em uma estrada deserta. Voltando para a história, o meu avô respondeu ao garoto: "Sim, eu preciso de ajuda. O macaco quebrou e eu não consigo levantar o caminhão." O menino sorriu, um sorriso tranquilo, quase sereno. "Eu te ajudo", ele respondeu. Ele se abaixou e, com uma força que não combinava com seu corpo franzino, ele levantou uma parte do caminhão como se fosse uma pena. Meu avô ficou paralisado sem entender o que estava acontecendo, mas logo se recompôs e trocou o pneu o mais rápido que pôde. Quando terminou, olhou para o menino que estava parado, observando ele com aqueles olhos escuros e profundos. "Muito obrigado, meu filho. Você salvou a minha vida hoje. Como eu posso te agradecer?" O menino continuou sorrindo, mas agora havia algo diferente no sorriso dele. Algo que meu avô não conseguia descrever. "Não precisa me agradecer, senhor. Só queria ajudar." E então, antes que meu avô pudesse dizer mais alguma coisa, o menino começou a se desfazer. Ele começou a desaparecer como se fosse fumaça. Primeiro os pés, depois as pernas, o corpo, até que restou o rosto por alguns segundos, até que desapareceu por completo. Meu avô estava sozinho na estrada novamente. Ele entrou no caminhão e saiu dali o mais rápido que pôde. Ele estava atordoado com a cena que acabara de presenciar. Quando chegou em casa, contou a história para minha avó, que fez o sinal da cruz, e disse que ele tinha sido ajudado por um espírito. Meu avô nunca mais falou sobre isso, mas eu sei que aquela noite mudou ele. Ele nunca mais foi o mesmo. E bem, eu não sei o que pensar. Meu avô era um homem muito honesto, trabalhador, e não tinha motivos para inventar uma história dessas. Mas uma coisa eu sei,
Toda vez que passo por uma estrada deserta à noite, eu lembro do menino que surgiu do nada e desapareceu diante dos olhos do meu avô. Eu fico pensando se em algum lugar naquela escuridão ele ainda está por aí, ajudando outros viajantes perdidos. O meu nome é Ronison. Eu tenho 37 anos e moro em Cruzeiro do Sul, no Acre, desde que nasci. Na época em que tive essa experiência, eu trabalhava como ajudante em um depósito de eletrodomésticos, mas ultimamente eu tinha ficado em casa por causa de uma lesão no joelho. A minha vida é simples, eu gosto muito de tomar uma cerveja gelada com os amigos no fim de semana, jogar uma sinuca no bar do Paulo e cuidar da minha cachorra, a Luna, uma vira-lata esperta que adora latir para tudo, tudo que se mexe. Cruzeiro do Sul é uma cidade tranquila, cercada por mata fechada e a gente acaba se acostumando com os barulhos da noite. Grilos, sapos, o vento batendo nas folhas. Mas o que aconteceu naquela madrugada não foi normal, nem um pouco. Era uma noite quente, daquelas que o ventilador parece só espalhar o ar quente. Eu tinha voltado de uma consulta no médico e estava morto de cansado. Eu estava deitado na rede da sala, tentando dormir. Meus olhos começaram a pesar. Foi quando ouvi os cachorros da rua começarem a latir. Não era um latido comum, daqueles quando vem um gato ou um morador passando. Era um latido desesperado, quase um uivo de medo. Luna, que estava deitada no chão ao meu lado, levantou as orelhas e começou a rosnar baixo. Isso me deixou alerta. Ela não costumava se assustar com nada. Resolvi olhar pela janela. A rua estava escura, só iluminada por um poste que piscava de vez em quando. Os cães estavam todos reunidos perto do terreno baldio, em frente à minha casa, latindo e avançando em direção a algo que eu não conseguia ver direito. Aí, de repente, um vulto enorme surgiu das sombras. Era alto, muito alto, e parecia ter um corpo coberto de pelos escuros. O meu coração disparou. Aquilo não era um cachorro e nem um homem. Era algo no meio termo, como se fosse uma mistura dos dois. O vulto avançou em direção aos cães, e eu vi claramente quando ele agarrou um deles com uma das mãos, ou seria uma pata, não sei, e arremessou o bicho contra o muro. O cachorro caiu no chão sem se mexer. Os outros cães recuaram, uivando de medo, e o vulto ficou parado por um instante, como se estivesse olhando para todos os lados. Eu juro que vi os olhos brilhantes daquela coisa no escuro, como duas brasas. Meu corpo congelou. Luna começou a latir freneticamente, e eu puxei ela para longe da janela, com medo que aquela coisa nos visse. E fiquei ali agachado no chão da sala, segurando Luna com força, enquanto ouvia os passos pesados do lado de fora daquela coisa. Parecia que aquela coisa estava andando em círculos, como se estivesse procurando alguma coisa ou estivesse perdida. O barulho durou alguns minutos. Quando finalmente tive coragem de olhar pela fresta da janela, vi aquilo correr, mas não como um cachorro ou um lobo, mas de um jeito muito estranho, torto, com os braços balançando, como se estivesse tentando se equilibrar. Ele sumiu no meio do mato, rápido como um vulto. Depois disso, eu não vi mais nada. Só o cão sem vida no chão, e os outros cães haviam desaparecido. No dia seguinte, contei o que tinha acontecido para o Paulo e para o seu Manuel, que são os meus amigos de sempre. Eles disseram que outras pessoas já tinham visto essa criatura. Até mesmo um policial, enquanto fazia uma ronda noturna, viu esse bicho de madrugada entrando em um terreno baldio. Desde aquela noite, tenho fechado todas as janelas antes de escurecer e deixado Luna dentro de casa. Às vezes, quando o vento bate nas árvores e os cães da rua começam a latir, eu já fico com medo e lembro daquela cena. Mas, por sorte, aquele lobisomem nunca mais voltou. Olá, o meu nome é Joel. Eu tenho 42 anos
e sou peão de profissão. Adoro seu canal e os seus relatos ao som de chuva. Trabalho consertando cercas e currais em fazendas por aí. E sempre tem um amigo meu que me acompanha, o Ismael. Ele é mais novo que eu, tem uns 30 anos e é forte que nem um touro, mas medroso como ninguém. A gente se conhece desde criança, criado no mesmo bairro. Eu sou um homem de fé, criado no catolicismo pela minha mãe, mas não nego que respeito as crendices do povo. Tem coisa que a gente não entende, mas aprende a respeitar. Bem, tudo aconteceu em um certo dia, quando estávamos em uma fazenda perto de Rio Branco, no Acre. O dono tinha chamado a gente para arrumar umas cercas que tinha caído depois de uma tempestade. A fazenda era grande, cheia de pasto e mato, e a casa onde a gente ficava era simples, de madeira com um alpendre na frente. Naquela noite, depois de um dia puxado de trabalho, nós nos sentamos na porta da casa, tomando um café quente e fumando cigarro. A lua estava cheia, clareando o terreiro todo, e os bichos da noite faziam aquele barulho de sempre, um grilo aqui, um sapo ali, coisa de roça. Nós estávamos ali conversando distraídos. Tínhamos acabado de acender um cigarro quando ouvimos os cavalos. Eles estavam no curral, não muito longe da casa, e começaram a relinchar e correr de um lado para o outro, como se estivessem assustados. Ismael olhou para mim e disse: Joel, tem alguma coisa errada. Cavalos não ficam assim à toa. Eu concordei, mas não quis me preocupar. Primeiro achamos que poderia ser uma onça. Deve ser uma cobra ou um bicho do mato, falei tentando me convencer, mas logo vimos que era coisa pior. Vimos um ser esquelético no meio dos animais, que parecia dar uns pulos no meio da escuridão. Era uma figura pequena, não devia passar de 1,60 m de altura, pulando de um lado para o outro perto dos cavalos. Ele usava um gorro vermelho na cabeça e tinha uma perna só, mas se movia rápido demais, como se fosse um redemoinho. Os bichos estavam apavorados, se batendo contra a cerca, querendo fugir do pasto. Eu fiquei com medo. Ismael, é o Saci, eu falei quase sem acreditar. Ele riu nervoso e disse: Que Saci, rapaz, tu tá ficando doido? Deve ser um moleque fazendo graça. A gente decidiu ir lá para ver o que era. Pegamos um pedaço de madeira e uma lanterna e fomos em direção ao curral. Quando chegamos perto, o bicho parou de pular e ficou nos encarando. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Os olhos dele eram vermelhos como brasas e o sorriso era torto, cheio de dentes afiados. Ismael deu um passo para trás, mas eu tentei ser corajoso. Vaza daqui, seu diabo! Gritei, balançando um pedaço de madeira. Foi aí que tudo aconteceu. O Saci deu um pulo alto, mais alto que qualquer pessoa conseguiria fazer, e veio na nossa direção. Ele era rápido demais. Antes que eu pudesse reagir, ele me deu um tapa na cara que me jogou no chão. Ismael tentou ajudar, mas o Saci pulou nas costas dele e começou a dar murros como se fosse um macaco furioso. A gente gritou, tentou se defender, mas era inútil. Aquele bicho era forte e ágil, e parecia estar se divertindo com a nossa desgraça. Até me pergunto como é que um ser pequeno daquele tinha tanta força, uma força sobre-humana, descomunal. No desespero, a gente conseguiu se levantar e correr de volta para casa, e trancamos a porta. A noite toda foi um inferno. Ficamos lá, ofegantes, ouvindo o Saci rindo lá fora. Era uma risada aguda que ecoava pela noite, como se ele estivesse zoando a gente. Eu nunca vou me esquecer daquela risada. Nenhum ser humano conseguiria imitar aquela risada que nós escutamos. É algo realmente sobrenatural. Joel, o que a gente faz agora? Ismael me perguntou, com a voz tremendo. Eu não sabia o que dizer. A gente ficou ali, encostado na porta, ouvindo o Saci rondando a casa. Ele batia nas paredes, assobiava, arranhava as janelas e ria, sempre ria. A noite parecia não ter fim. A cada risada, eu sentia um calafrio na espinha. Ismael rezava baixinho e eu tentava me convencer de que aquilo ia passar.
Aquele demônio só foi embora quando o sol começou a nascer. A gente esperou mais um pouco, com medo de sair, até que eu olhei pela janela e não vimos mais nada. O Saci tinha ido embora. Saímos da casa com cuidado, olhando para todos os lados. Os cavalos estavam assustados, mas vivos. Mas eles estavam com as caudas trançadas e as crinas também. E era uma coisa difícil de desfazer. Tivemos que cortar. O curral estava uma bagunça total, como se um furacão tivesse passado por ali. Ismael olhou para mim e disse: Joel, eu nunca mais vou duvidar dessas lendas. Eu só concordei com a cabeça. Por sorte, naquele dia, faltava pouca coisa para a gente fazer e terminar o nosso serviço ali. A gente foi direto, sem almoçar, e terminamos o nosso trabalho por volta da 1h da tarde. A gente nem comeu. Pegamos o nosso pagamento e saímos daquela fazenda para nunca mais voltar. Eu sempre imaginei o Saci como um menino meio caricato, como nos livros e no sítio do Pica-Pau Amarelo que passava na TV. Mas o verdadeiro Saci que vimos é tenebroso. Eu não recomendo a ninguém ficar cara a cara com uma criatura daquela. Ele é um ser muito feio, parecia ter saído do inferno, perverso, e não morremos por pouco, pois ele só iria parar de nos bater quando a gente morresse. Disso eu tenho certeza. Boa noite, sou a Luísa aqui do Paraná. O relato que vou contar foi um primo meu que me contou. Ele estava viajando para Rosário do Ivaí, saindo da cidade onde mora às 4h da manhã. Preferiu esse horário por causa do movimento da estrada, já que a cidade para onde ia é muito longe e assim chegaria ao destino final por volta das 8h. Tudo ia bem na viagem. Como era dezembro, 2 dias antes do Natal fazia muito calor, por isso ele preferiu viajar sozinho. Meu primo Maurício disse que, quando estava chegando perto de uma curva próximo da cidade de Ortigueira, aqui no Paraná, aconteceu algo sinistro. Esse lugar tem muitos acidentes fatais. Para se ter uma ideia do quão perigoso é, do lado de baixo da curva, há um precipício com várias cruzes espalhadas, marcando as mortes que já aconteceram ali. Foi nesse ponto que algo estranho chamou a atenção do meu primo. Uma mulher caminhava pelo acostamento. À primeira vista, parecia uma mulher normal, mas o problema era que era 4h da manhã. O que uma mulher estaria fazendo ali sozinha, naquele horário, andando na BR? Preocupado, achando que ela poderia estar precisando de ajuda, ele acelerou a moto para alcançá-la. No entanto, por mais que acelerasse, ele não conseguia alcançá-la de jeito nenhum, mesmo passando dos 90 km/h. Foi aí que ele percebeu que aquilo não era normal. Para evitar um acidente, já que estava se aproximando da curva da morte, reduziu a velocidade. Quando a mulher chegou ao local das cruzes, ela simplesmente parou e ficou por alguns segundos olhando na direção dele. Mesmo com o farol iluminando a aparição, meu primo não conseguiu ver o rosto dela. O mais assustador foi perceber que ela não tocava o chão, e de repente sumiu como fumaça bem na frente dele. Um detalhe, o dia estava amanhecendo. Depois de alguns minutos mais calmo, continuou a viagem. Quando retornou para casa na semana seguinte, fez questão de viajar de dia, pois não teve coragem de passar de madrugada naquele lugar sinistro. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, eu sou Luiz aqui do Paraná. Esse relato que vou contar aconteceu no tempo em que eu trabalhava na roça, muitos anos atrás, com um senhor chamado Severino. Vou contar esse caso do jeito que ele me relatou. O senhor Severino contava assim: eu morava em uma fazenda no Paraná e trabalhava na lida com o gado. Eu sempre andei armado com um calibre 38, de cano longo e um facão bem afiado. Eu nunca tive medo de nada, nem de assombração, nem de qualquer tipo de coisa. Eu costumava ir até uma venda que ficava em um patrimônio,
cerca de 10 quilômetros da fazenda, e até então eu nunca tinha visto nada estranho. No caminho, havia uma figueira muito antiga logo depois de um riacho, e a estrada passava bem debaixo dela. Certo dia, conversando com os amigos na venda, um deles me perguntou se eu não tinha medo de passar por baixo daquela figueira. Tomei um gole de pinga, olhei para o meu amigo e perguntei por quê. Foi então que ele me contou que anos atrás um homem tinha se enfor em um galho daquela árvore e que muita gente já tinha visto sua assombração por lá. Disseram que quem passava a cavalo sentia algo subir na garupa do animal, deixando-o tão pesado que o cavalo não conseguia mais andar. Mesmo achando estranho, dei uma risada e falei que se algo tentasse montar na minha garupa, eu derrubaria e cortaria no facão, além de encher de bala. Tomei mais uma dose de pinga e fui falando pro meu amigo. Falava para ele deixar de ser bobo, que isso era invenção do povo, que essas coisas não existiam. Comprei 1 litro de cachaça para levar e uns 5 quilos de jabá para fazer a mistura. Montei no meu cavalo e segui para a fazenda. Foi quando eu cheguei debaixo da tal figueira que começou um vento gelado, muito forte, parecendo que ia arrancar as árvores do chão. Meu cavalo começou a diminuir o trote, andando bem devagar e suando muito, até que de repente ele parou, bem debaixo da figueira. Foi aí que senti algo que jamais sentia em toda a minha vida, e o pior veio depois. Desci para puxar o animal, mas ele não se movia de jeito nenhum. Foi quando abaixei a cabeça e no momento em que a levantei, eu vi um vulto branco sentado em cima do meu cavalo. Eu dei um grito e aquilo desapareceu na mesma hora. Só então o meu cavalo voltou a se mexer. Desesperado, comecei a puxá-lo para sair dali o mais rápido possível. Assim que passamos pelo rio, o bicho disparou feito louco pela estrada. Cheguei no rancho quase desmaiando de medo. Desde então, eu nunca mais abusei da sorte e nunca mais passei por aquele lugar de noite. Não sei o que era aquilo, mas tenho plena certeza de que não era desse mundo. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, o meu nome é Leonardo. O que vou contar aconteceu em 2003, comigo e alguns conhecidos em um sertão de Pernambuco. Foi nesse lugar que eu nasci e me criei. Inclusive, até hoje, tenho parentes morando lá, como primos e primas, embora atualmente eu viva em outra região. Tínhamos o velho costume de sempre ir tomar banho em um açude na região, que era bem grande e cheio de peixes. O único problema era chegar até lá, pois precisávamos passar por uma estrada onde havia um cemitério abandonado. Segundo os meus familiares, aquele era o cemitério de antigos moradores da região. Porém, o mais estranho não era isso. Diziam que algumas assombrações apareciam por lá, e quem passasse em frente ao cemitério depois das 6 da tarde, com certeza veria algo assustador. Pois bem, eu e alguns amigos e conhecidos acabamos vendo essas assombrações. Como eu já disse, o ano era 2003. Eu não me lembro muito bem o mês, pois eu tinha apenas 13 anos e não tinha muita noção do tempo. Mas sei que foi justamente por causa desse cemitério que tivemos essa experiência. Certo dia, alguns primos e amigos me convidaram para ir tomar banho e pescar no açude que mencionei antes. Eu aceitei na hora. O dia estava tranquilo. Passamos pelo cemitério e não vimos nada. Era cedo. Devia ser entre 10 e 11 horas da manhã. Chegando lá, tomamos banho e começamos a pescar. Pegamos traíras e carás. Estávamos tão distraídos, nos divertindo, que nem percebemos as horas passando. Só me dei conta quando o céu começou a ficar alaranjado com o pôr do sol. Então saímos da água e seguimos de volta para casa. Foi aí que um amigo meu, na verdade, um amigo do meu primo,
teve a ideia de pegarmos alguns cajus ali perto. Como já estávamos no caminho, aproveitamos. O problema é que fomos nos demorando e quando descemos do cajueiro já estava completamente escuro, um breu total. A única coisa visível era a estrada de areia bem fina. Seguimos brincando e conversando pela estradinha, mas tudo ficou muito sinistro assim que nos aproximamos do cemitério. E nem precisou chegar muito perto para ouvirmos um choro de criança. Sabe aquele choro de recém-nascido? Era idêntico, mas isso só foi o começo. No início achamos que era alguém vindo na nossa direção, mas não havia ninguém. Continuamos andando e então eu fui o primeiro a sentir um sopro bem forte no meu ouvido. Logo depois, todos os outros também sentiram. Nesse momento, o medo tomou conta e começamos a correr. Assim que passamos em frente ao cemitério, vimos uma mulher muito estranha sentada em cima de um dos túmulos. Ela era somente pele e osso, uma visão de arrepiar qualquer um. Passamos bem ao lado dela, e então, do nada, ela soltou um grito assustador e desapareceu diante dos nossos olhos. Eu vi aquela mulher nitidamente e tenho certeza absoluta que ela era uma assombração. Corremos o máximo que conseguimos e, quando chegamos em casa, ainda em choque, contamos tudo o que tinha acontecido. Foi só então que soubemos da fama do cemitério. Depois das 6 horas da tarde, coisas sombrias aconteciam por lá. Nunca mais voltei àquele lugar. Soube que recentemente fizeram uma estrada de asfalto por lá, urbanizaram a região e muitos moradores novos chegaram. Mas, mesmo assim, os relatos de assombração continuavam. Inclusive, ouvi falar de aparições bem parecidas com a nossa. Uma velha estranha e magra que grita e some no ar como fumaça. Boa noite, o meu nome é Márcio, eu tenho 52 anos e moro em São Paulo. O que vou relatar aqui são as velhas histórias do meu pai, que passou boa parte da vida trabalhando como coveiro. Ele se foi de um jeito macabro, algo que até hoje me deixa pensativo sobre essas histórias. Meu pai faleceu quando eu tinha 20 anos, afundou no vício do álcool e morreu de cirrose. Dizem que foi por causa de um trabalho de feitiçaria que fizeram para ele, pois ele era destemido e falava abertamente sobre coisas erradas que aconteciam no cemitério onde trabalhava. Inclusive, havia uma senhora chamada Conceição que odiava o meu pai. Toda vez que os dois se encontravam, ela praguejava palavras de maldição. Eu te desconjuro, seu ordinário. O que é teu tá guardado, seu fresco. Eram coisas desse tipo que ela dizia. Mas apesar de tudo, meu pai presenciou uma história bem macabra e depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo. Para que vocês entendam melhor, vou contar essa história como se fosse ele narrando para vocês. É mais ou menos assim. Olha, Márcio, eu não costumo ver coisas estranhas no cemitério. O que eu mais vejo é gente fazendo maldade. Dessas assim é que você deve ter medo. Muitos me procuram pedindo ossos, roupas de defunto ou até mesmo a minha permissão para fazer feitiçaria nos túmulos. Mas isso eu nunca deixei. Ainda assim, tem muita gente que faz isso, faz muita coisa errada. Já perdi a conta de quantos trabalhos eu quebrei, e isso é o mais comum. Porém, já vi e ouvi muita coisa macabra naquele cemitério. Teve um dia em que eu tinha acabado de chegar ao serviço. O vento assoviava, o que era até comum por lá, mas me arrepiei quando ouvi uma risada entre os túmulos. Parecia gente. Olhei para todos os lados, tentei encontrar de onde vinha aquele som, mas não havia ninguém. Eu fiquei gelado e comecei a rezar. Só então as risadas pararam. Isso aconteceu só uma vez. Outra coisa estranha era ver pessoas que já não pertenciam mais a este mundo. Essas, até hoje, vejo muitas. Entre os túmulos, já avistei homens, mulheres e até crianças andando. Mas às vezes,
eram apenas visitantes vivos. Para saber se a gente era assombração ou não, eu tinha um método. Sempre que eu avistava algo sobrenatural, eu sentia um arrepio muito forte no corpo. Quando era gente de verdade, eu não sentia nada. Caso um dia passe por algo assim, pode tentar esse truque. Mas o pior aconteceu certa noite. Um homem faleceu e a família demorou para organizar a vigília. Só levaram o corpo para o cemitério à noite. Eu não costumava trabalhar nesse horário, mas seria só mais um enterro comum, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando comecei a cavar a pá, parecia pesar uns 10 quilos. Mal havia começado o serviço e eu já estava suando em bicas. Mas então senti algo estranho, um peso no meu pescoço. Foi tudo muito rápido. Quando percebi, já estava caindo em cima do caixão do falecido. Era como se algo invisível tivesse me puxado para baixo. Os familiares do falecido me ajudaram e nem perceberam o que estava acontecendo. Assustado, continuei o enterro, mas mantive distância do buraco. Desde aquele dia, sinto um peso me puxando para baixo e também vejo essa sombra que está atrás de você. Eu morria de medo das histórias do meu pai. Claro, não havia sombra nenhuma atrás de mim. Ele dizia isso apenas para me assustar. Porém, o mais estranho não era isso. Sabe a última história dele? Pois é, meu pai foi definhando com o tempo. Sua postura foi se curvando até ele desenvolver uma grande corcunda. Além disso, veio o vício do álcool, justamente algo que ele sempre abominou. E no fim, ele morreu pela própria boca. Até hoje fico pensando nessa história. Teria sido o espírito do morto que se agarrou nele e nunca mais o soltou? Essa dúvida me acompanha até hoje. Obrigado por me ceder o espaço no canal e acreditem, cemitérios são assim, mal assombrados.